Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso de número 1. Vamos estar lendo até o 5, amém? Todos acharam, igreja? Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Somente daí pode tomar o seu assento. É uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que Deus ele irá falar ao teu coração. Amém? Nós podemos ver que quando Nicodemos aqui, a Bíblia vai dizer que este homem era um homem instruído, ele era um homem conhecedor da lei, mas a Bíblia vai dizer que ele conhecia da lei terrena, não da lei celestial. Por isso que o Senhor agora vai repreender ele acerca da sua palavra. E quando eu vejo o Senhor dizendo acerca de Nicodemos que para ele claramente ver o reino de Deus, aquilo que Deus tinha para proporcionar a ele, era necessário ele nascer de novo, porque a Bíblia nos mostra que era um nascimento não terreno, mas um nascimento espiritual. E quando eu vejo o Senhor falando acerca deste nascimento, Nicodemos ele vai ficar preocupado e vai questionar ao Senhor da forma a qual tem que acontecer este nascimento, e até mesmo vai perguntar ao Senhor: mestre, será que eu tenho que entrar novamente dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor vai dizer claramente para ele: não. Será que tu não sabes? Tu é mestre em Israel e não sabe disso? Mas o Senhor vai responder para ele bem claramente, dizendo que o homem natural ele nunca irá compreender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14, e a Bíblia vai dizer que quando o Senhor olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, no momento que você continuar sendo uma pessoa natural, nunca você vai compreender as coisas espiritual, a qual eu tenho reservada para aquele que tem me buscado, para aquele que tem me adorado. Ei, é tempo, igreja, de buscar não as coisas terrenas, mas sim as coisas espiritual, a qual Deus ele tem para dar para a sua igreja, no momento a qual a sua igreja ela se derrama e busca a presença do Senhor da proporção a qual ele nos ensina, porque nós sabemos que há dias a qual a igreja do Senhor não tem buscado a ele pelaquilo que ele é, mas tem buscado pelaquilo que ele tem para te oferecer. Mas a Bíblia continua dizendo claramente: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez eu veja o Senhor dizendo: Nicodemos, chegou o tempo de você se arrepender, chegou o tempo de você largar todo o teu conhecimento a qual você aprendeu com os israelitas. Talvez eu
vejo o Senhor dizendo a ele: ei Nicodemos, vem aqui, senta aqui juntamente comigo, porque eu quero te ensinar. Eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova trajetória para você, para que você possa compreender e entender o que eu tenho para te oferecer, que é maior do que os teus planos, é maior do que os teus projetos, é maior de tudo aquilo que você já pensou e sonhou na tua vida. Talvez eu veja o Senhor colocando ele numa cadeira e dizendo: ei Nicodemos, tu quer ver o reino de Deus? Então nasça novamente. O nascer não era ele entrar dentro do ventre da sua mãe, mas a Bíblia vai dizer que era ele nascer da água e do Espírito Santo de Deus. E chegou o tempo da igreja do Senhor nascer novamente da água e do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor ainda fez uma promessa para a igreja, que ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A cada dia nós devemos lavar as nossas vestes, para que nós possamos ver o reino de Deus, aquilo que ele tem proporcionado para a nossa vida. Ei, tem que haver esforço, tem que haver renúncia. Você tem que a cada dia lutar sim contra a tua carne, porque quando eu vejo o Senhor dizendo: ei, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos, ele não anda segundo a vontade da tua carne, ele não pensa segundo a vontade da tua carne, como foi falado neste altar. Ei, se você viver na carne, você nunca vai viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas no momento que você começa a enxergar as coisas espirituais a qual Deus tem sobre a tua vida, você começa a entender que o teu Pai é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que imaginamos. Ele dizendo: ei, creia, porque o que ele tem para fazer na tua vida, homem nenhum pode fazer. Foi falado aqui nesta noite pelo diácono. Então creia, toma posse, porque quando Deus ele promete algo na minha vida e na tua vida, ele continua fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele está dizendo: ei Nicodemos, eu tenho algo reservado para a tua vida, eu tenho algo reservado para a tua história. Senta aqui que eu vou te explicar o que eu quero sobre a tua vida, sobre este nascimento. Talvez você está preocupado com a tua reputação, daquilo que as pessoas vão achar ao teu respeito. Eu vejo o Senhor dizendo a Nicodemos: sabe por quê? Ele vai procurar o Senhor à noite, no momento a qual todos ali não está vendo Nicodemos conversando com Jesus, mas eu vejo Jesus dizendo: ei Nicodemos, eu quero lapidar o teu ser, eu quero lapidar a tua vida. Não é conforme você pensa, não é conforme você imagina. Eu tenho para ti 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, dizendo assim: ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Era o Senhor dizendo: ei Nicodemos, deixa as coisas velhas para trás, porque a partir de hoje tu vai começar a ter experiência para comigo. Ei, quantos ainda têm vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo? Quantos ainda têm vergonha de andar com a sua Bíblia diante das suas mãos? Ei, mas eu quero te dizer nesta noite: aquele que nega ao Senhor diante dos homens, o Senhor também negará diante do seu Pai. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se erguer na terra e ser porta-voz da boca de Deus, da palavra de Deus, a qual Ele tem para anunciar por intermédio da tua vida. Ei, o Senhor estava falando: Nicodemos, somente para tu ver o reino de Deus, você tem que passar por este processo todo sobre a tua vida. E para você entrar no reino de Deus, ei, vai ter que ter ainda mais renúncia sobre a tua vida e sobre a tua história. Talvez Nicodemos olha e diz: ei Senhor, já começou a estreitar, já está apertado,
mudando, como foi falado, e eu posso ver o Senhor dizendo: ei, eu não mudo, eu continuo mesmo, porque a minha porta, ela não passou por reforma, a minha porta ainda é estreita, apertada, remondocante, ei, talvez está apertando, está doendo, está machucando, mas Deus está dizendo: eu estou te lapidando nesta noite, para que você possa entrar no reino de Deus, porque você não entrará de qualquer forma. Ele está dizendo: ei, você tem que renunciar, você tem que morrer por mundo e viver para Cristo, o propósito a qual Ele tem na tua vida e na tua história, igreja. Porque nunca nós iremos entrar no reino de Deus de qualquer forma. Por isso que Ele vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele anda não conforme a sua vontade, ele anda direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Era o Senhor dizendo: ei, é o Espírito Santo de Deus que conduz ele à sua vontade e o seu propósito. A obreira Jaine, ela falou aqui acerca de Mateus capítulo 4, no momento que Jesus ele foi tentado. Nós sabemos que ele tinha autonomia e o poder de transformar a pedra em pão, mas a Bíblia vai nos mostrar que ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso ele teve vontade de comer. É normal uma pessoa jejuar 40 dias, 40 noites. Tem pessoas que não conseguem, chega a óbito. Mas nós podemos ver que o Senhor, Ele nos mostra em Sua palavra que Ele tinha um poder de mudar o quadro da história naquele momento. Mas esse não era o propósito de Deus na vida dele. O propósito era que ele viesse passar no deserto, glorificando, exaltando o nome do Senhor, a qual estava sobre a vida dele. Porque ele não estava sendo direcionado pela carne, mas quem tinha conduzido ele lá era o Espírito Santo, a qual estava dando escape para ele. Sabe o que eu vejo? Que ele estava se alimentando através do jejum da palavra do Senhor, orando em todo o tempo. E no momento a qual o adversário se levantou contra a vida dele, o Senhor falou: ei, não tem como o inimigo permanecer de pé contra aquele que está orando, buscando a minha presença, porque pelo um caminho ele pode vir, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada na minha vida e na tua vida. Ei, vale a pena servir esse Deus todo poderoso, porque o inimigo ele pode investir contra a tua vida, mas o Senhor ele diz: ei, deixa ele vir, porque ele vai ter que bater em retirada. Ele vai saber do poder que há de Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia nos diz isso, que o poder já foi dado sobre a vida daqueles que crê, daqueles que confiam. Ei, o Senhor já liberou sobre a tua vida autoridade. Então use esta autoridade a qual Deus deu sobre a tua vida e sobre a tua história. E que maravilhosa esta palavra, quando eu vejo o Senhor dizendo: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Ó que maravilha! Lá em Tiago capítulo 1 verso 6, por isso que a Bíblia vai dizer: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada para um lado e para o outro. Ei, era o Senhor dizendo: quando você pedir algo diante da presença de Deus, seja ousado e tenha fé, porque Deus ele vai abalar as estruturas do inferno em favor da tua vida. Talvez, como foi falado nesta noite, o vento soprou sobre o seu barco, mas no momento a qual Deus ele permitiu o vento, as águas baterem sobre o seu barco, é necessário você continuar crendo, é necessário você continuar orando e sabendo que Deus ele está no controle da situação,
porque a Bíblia nos mostra que o Senhor repreendeu os homens, dizendo: homens de pequena fé, e eles vão ficar surpreendidos, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eu quero te dizer nesta noite, se o vento ele não cessar na tua vida, Deus fará com que você passe pelo vento, pelas águas, e nada se submergirão sobre a sua vida. É Deus dizendo: ei, eu estou contigo, aonde quer que você andar, aonde quer que você for, eu sou contigo sobre esta terra, porque aquele que é nascido do Espírito, ainda que as adversidades elas surgem sobre a sua vida, é Deus dizendo: ei, não te preocupa, porque eu estou contigo, e na hora certa eu te darei o decreto para você decretar o milagre, e o milagre acontecer na tua vida e na tua história. Então toma posse, igreja, daquilo que Deus ele tem na tua vida, daquilo que Deus ele tem sobre a tua história, porque ele continua o mesmo Deus de Hebreus, dizendo: eu sou Deus de ontem e o de hoje, o de eternamente. Ele não mudou, igreja, ele continua o mesmo, operando sinais e prodígios e maravilha. E muitas das vezes é nós que mudamos diante a presença de Deus, a qual não cremos mais, a qual não confiamos mais nas promessas a qual foi estabelecida sobre a nossa vida. Mas eu creio ainda na promessa a qual o Senhor ele fez sobre a igreja do Senhor, a qual ele virá buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque quando o Senhor ele diz aqui no verso 16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo: ei, eu dei o meu filho ungido sobre a tua vida, sobre a tua história, não para que você viesse morrer, perecer, mas para que você pudesse obter a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E eu vejo o Senhor dizendo: ei, Nicodemos, olha o que eu tenho preparado para você, olha o que eu tenho para fazer sobre a tua história. E quando o Senhor ele começa a falar com Nicodemos, eu posso ver Nicodemos respondendo: como pode acontecer isso, Senhor? E o Senhor ele vai claramente explicar a Nicodemos. A Bíblia vai dizer: tu é mestre, Nicodemos, de Israel, e não sabes disso, porque ele não conhecia as coisas espiritual, ele só conhecia as coisas terrenas. Mas eu sou grato a Deus, porque Paulo vai dizer que aquele que busca, ele encontra sim a graça de Deus. É o Senhor dizendo: ei, se você buscar, você irá conceder a graça, o poder de Deus sobre a tua vida, a qual o Senhor ele tem para ofertar sobre aquele que tem buscado, não para usufruir, não para aproveitar do dom, mas para a glória do nome do Senhor ser glorificado por intermédio da sua vida. Nós entendemos que quando o Senhor ele vai repreender lá em Atos dos Apóstolos, Simão Mágico, ele foi até batizado, mas no momento que ele falou assim: ei, eu quero receber esse Espírito a qual há sobre a sua vida, eu vejo Pedro dizendo: ei, isso aqui é necessário renúncia, isso aqui é necessário um novo nascimento. Deus ele conhece o teu coração, Deus ele conhece a tua índole, Simão. Ele sabe que você quer usar isso para favorecer a tua vida, e o Senhor ele nunca irá te dar este dom, mas quando você se arrepender de todo o vosso coração, nascer de novo da água e do Espírito, Deus ele é misericordioso para te abençoar e para dar este dom sobre a tua vida, para que o reino de Deus venha a ser beneficiado. Era o Senhor dizendo: e no momento a qual você não se arrepende, no momento a qual você quer usar de qualquer jeito, nunca o Senhor irá te entregar. Mas quando é para o reino de Deus ser glorificado e exaltado,
É Deus dizendo: ei, toma posse, porque já foi liberada sobre a tua vida o conhecimento a qual o Senhor falou: crescei debaixo da graça e do conhecimento da parte de Deus sobre a tua vida. O que adianta ter conhecimento e não ter graça? O que adianta ter graça e não ter conhecimento? Ele estava dizendo: ei, tem que ter os dois, tem que ter a graça e o conhecimento da parte de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história, Nicodemos. E quando eu vejo o Senhor dizendo: ei, Nicodemos, entenda isso, lá em João 14, verso de número 6, eu continuo mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Era o Senhor dizendo: ei, Nicodemos, primeiramente, para tu chegar até o Pai, ver Ele, entrar no reino de Deus, você tem que passar por mim. E por isso que eu vejo o Senhor instruindo ele acerca do novo nascimento. Quantos querem ver o reino de Deus e não nascem novamente? Quantos querem entrar no reino de Deus e está da mesma forma a qual outrora ele estava no mundo? Mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para um grande propósito, porque Ele continua sendo um Deus galardoador daqueles que o buscam. E eu vejo o Senhor dizendo: eu estou agindo ainda com misericórdia para as vossas vidas. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a Bíblia vai dizer no capítulo 11, no verso 28, a Bíblia vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Era o Senhor dizendo a Nicodemos: ei, Nicodemos, você chegou até a mim cansado, sobrecarregado, com dúvidas sobre o seu coração, mas eu tirei todas elas sobre a tua vida. Vou tirar todo o jugo também do adversário a qual há sobre a tua vida. Estou abrindo a tua visão espiritual, estou abrindo a tua mente, para que você a partir de hoje venha ser um homem espiritual diante a minha presença. E eu vejo o Senhor lapidando ele, dizendo: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Era o Senhor dizendo: ei, eu sou ainda humilde, a qual tenho te ensinado, Nicodemos. Eu tenho prazer em te ensinar, eu tenho prazer em te mostrar o caminho da verdade da vida, a qual você nunca deve apartar dele de hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, porque a Bíblia nos esclarece isso dizendo: aquele que olha para trás, ele não é digno de mim. Porque o Senhor vai dizer: era melhor não ter conhecido do que conhecer, e o que? Não ter entrado na porta a qual o Senhor, Ele mandou você estar. Ele está dizendo: ei, continua adorando, glorificando no nome do Senhor. Está doendo, está machucando, talvez você está na prova, está passando pelo processo, mas continua de pé glorificando, porque Lamentações vai dizer: põe a cara no pó, porque talvez haja esperança. A esperança de mudança sobre a tua vida, a esperança de mudança, de transformação para os teus. Então é necessário você crer, é necessário você ser espiritual, é necessário você saber que o Senhor está contigo. Se Ele fez uma promessa que não te deixaria e não te desampararia de forma alguma, creia e toma posse, porque ainda que você esteja no vale ou no deserto, o Senhor, Ele surge provações na nossa vida, Ele coloca a gente em provas, para que a cada dia possamos aproximar mais dEle, buscar mais, orar mais. Talvez a enfermidade bateu na tua porta hoje, para que você possa entender que há um Deus que levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 4.
Olha aqui, ele não tinha pecado alguma, mas ele fez de pecador por você. E ele está dizendo: ei, vale a pena servir ele sim, vale a pena buscar ele, porque grande será o teu galardão. Porque naquele grande dia ele nos fez uma promessa, que nós veremos a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. Está lá em Malaquias. Então vale a pena ainda você ser justo diante da presença do Senhor. Vale a pena você não contaminar com as paixões deste mundo, porque Deus, ele tem algo reservado para a tua vida. Onde ele falou para Nicodemos: ei, você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos? Nasça novamente. E o Senhor está dizendo: ei, você quer entrar hoje no reino de Deus, a qual ele tem reservado sobre a tua vida, sobre a tua história? Então é necessário você permanecer fiel a ele. É necessário você permanecer adorando a ele, glorificando a ele. No culto como esse, era para ter várias pessoas aqui no culto da família, mas sabemos que o inimigo, ele tem trabalhado em meio às famílias para destruir, para colocar discórdia, separação. Mas Deus, ele te levantou na terra para que você possa ser espiritual, para que você possa continuar crendo, orando por eles e profetizando na vida dele o milagre, a vitória, a qual Deus, ele realizará em favor da vida deles. Ei, creia, porque a Bíblia, ela nos fala que quando nós pedimos em oração crendo, nós recebemos. Então é tempo de crer, igreja, é tempo de confiarmos na palavra do Senhor. Ei, não importa o que você está passando hoje, mas se foi Deus que prometeu na tua vida, toma posse, porque o milagre na hora certa irá chegar sobre a tua vida, sobre a tua história. Não deixa que Satanás venha te entristecer, não deixa que Satanás venha te parar, mas diga para ele: ei, Satanás, a partir de hoje saia da frente, porque o general de guerra, ele está comigo nesta peleja. Onde ele falou que eu não tenho que pelejar, porque ele falou que peleja por mim, ele guerreia comigo, ele está comigo. Então saia da frente, porque a partir de hoje eu se levantei, e no momento que eu se levantei, eu estou no propósito de Deus, a qual ele tem na minha vida e na minha história, a qual ele prometeu e falou para os meus, para mim crer, para mim confiar, para mim tomar posse e para mim profetizar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de você profetizar que o Deus é do Senhor. Ei, não deixa que nada venha te entristecer, que nada venha tirar a tua paz, como foi falado: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, o dia de amanhã pertence a ele. Se você não conseguiu fazer hoje, entrega nas mãos dele, porque está nas melhores mãos, está nos melhores cuidados, e o melhor ele fará em favor da tua vida e na tua história. Ele só diz: somente confie, igreja do Senhor. Somente confie, igreja do Senhor. Olha o que ele tinha para a vida de Nicodemos. Tu acha que Nicodemos, ele não estava curioso a respeito de Jesus, pelo fato dele fazer milagres? Ele vai entender que tudo aquilo era uma dádiva de Deus sobre a vida de Jesus, e por aquele motivo comoveu Nicodemos. Entenda isso, que a presença de Deus vai fazer também que pessoas venham ficar comovidas, porque a glória de Deus, ela vai resplandecer sobre a tua vida e sobre a tua história. Ó, que maravilhoso o que Deus fez na vida da obreira Jaine, mas o obreiro Michael, porque naquele exato momento ali foi o próprio Deus que usou aquela mulher. Eles nem conheciam ela, mas o Deus a qual ela serve deu uma ordem. E quando o Senhor, ele dá uma ordem na terra: ei, obedece, obedece. Porque eu entendo que quando o Senhor deu uma ordem para Balaão, dizendo: ei, Balaque até deu uma ordem para você amaldiçoar o povo de Israel,
Mas você não ouve a voz dele não, porque eu vou te exterminar, vou te matar. De vez de você amaldiçoar, você vai fazer ao contrário. Você vai abençoar o meu povo. O Senhor vai confundir os teus inimigos. O Senhor irá confundir o teu adversário. Sabe por quê? No momento que ele pensou que você ia desistir, retroceder, olhar para trás, eu vejo Deus te dando graça do Espírito Santo, porção dobrada para prosseguir, continuar, avançar rumo ao propósito, rumo à promessa a qual Ele tem sobre a tua vida. Você não vai parar. Deus está dizendo: ei, você não vai parar. Esse não é o teu fim. Você vai chegar no propósito a qual Ele tem na tua vida e na tua história. Ainda que muitos não acreditem em você, o Senhor continua acreditando. Muitos não acreditavam em Paulo, mas o Senhor continuou confiando em Paulo e na promessa a qual era liberada sobre a vida dele. Muitos ali não confiaram em Pedro, porque Pedro negou Jesus. Mas o Senhor, Ele sabia que Pedro lá na frente iria ser um grande apóstolo diante da presença de Deus, iria ganhar vidas para o reino de Deus. Ei, não importa o teu cenário hoje, olha o que Deus está dizendo. As pessoas podem olhar para você e desacreditar de você. Está tudo bem, mas o importante é o que Deus ainda continua acreditando, achando ao teu respeito. O que as pessoas pensam ao teu respeito não importa. O importante é que Deus está achando em favor da tua vida, e se você está agradando Ele. É tempo, igreja, de você olhar somente para o autor e consumador da sua fé. Já pensou se Nicodemos, naquele exato momento a qual a Bíblia diz que ele foi buscar à noite, e ele ali todo tímido, eu falando: ei, Jesus, vou abrir aqui com você, vou ser bem claro, eu estou te buscando à noite porque ninguém pode ver, eu falando contigo aqui, senão vou perder o meu posto, o meu cargo. Mas naquele exato momento a qual o Senhor começou a lapidar ele, nada mais daquilo que ele tinha sobre a vida dele importou para ele, porque eu vejo ele sendo moldado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, até o momento da Bíblia dizer que quando o Senhor, ele falou bem assim, ó: se vós falais das coisas terrenas e não credes, como crereis se vós falais da celestial? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Era ele falando para Nicodemos: ei, Nicodemos, aquele que subiu, ele tem que descer. Mas a promessa é também que ele vai voltar novamente. E quantos hoje está como pessoas incrédulas diante da presença do Senhor, não acredita mais na promessa da vinda do Senhor. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que o Senhor, ele continua honrando com a sua palavra. E se ele prometeu, dizendo que vai buscar a sua noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e o que os dias seria abreviado por fato dos escolhidos, ele está dizendo: ei, sabe por que ainda eu não voltei? Porque ainda você não abriu a tua boca para anunciar o meu evangelho para os teus. Dentro da tua casa, quem faz a obra é você. Ele conta contigo para que o evangelho possa ser propagado, para que todo joelho venha se dobrar e toda língua confessar o nome do Senhor. Talvez o Senhor está dizendo: ei, não é pelo seu falar, mas sim pelas tuas atitudes. É tempo de você nascer de novo dentro do teu lar, da tua casa, porque se não tiver mudança, se não tiver transformação, não tem como o Senhor alcançar os teus. Porque se você antigamente xingava e você continua xingando dentro da tua casa, como é que você vai querer que Deus ali converta os teus? Eles vão olhar e vai falar: ei, cada dia que passa você está pior.
está indo para a igreja buscar o Senhor e com esses palavrões na sua boca. Chegou o tempo, igreja, de mudança. Chegou o tempo de você viver o espiritual, não aquilo que é terreno aqui na terra, não, onde o ouro, a traça destrói, mas buscar o teu tesouro no céu, onde a traça ali, o ladrão não rouba, a traça não destrói, porque grande será o teu galardão, igreja. Então chegou o momento da igreja do Senhor despertar, porque muitos estão como Ezequiel, ele profetizou. O povo está morto espiritualmente. Pastor, se não gritar aqui, não dá glória a Deus, não relampear, não sair fogo aqui do altar, ele não dá glória a Deus. Se não falar em línguas estranhas, não dá um aleluia. Mas chegou o tempo de você avivar a obra do Senhor. Como? Com o seu louvor, com a sua adoração. A Bíblia vai nos dizer que Abacuque, ele era o intercessor do povo, ele orava pelo povo. E quando o Senhor dá uma ordem a Abacuque, no capítulo 2 e 3, vai dizer assim, que Abacuque, ele vai orar ao Senhor, para que o Senhor viesse se arrepender de todos os fatos a qual ele tinha falado para Abacuque que ia fazer sobre aquele povo. E Abacuque vai falar: Senhor, tenha misericórdia desse povo, olha para eles mais uma vez, com um olhar de misericórdia. E o Senhor: já olhei, Abacuque. E foi uma voz que tremeu Abacuque por dentro e por fora, onde a Bíblia vai dizer que ele tremeu daquilo que Deus falou com ele. E ele teve o consentimento que Deus ele queria fazer, porque o povo não estava dando mais crédito para ele, não estava sendo mais temente da forma a qual tinha que ser. Mas quando Abacuque ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Era ele entendendo que o avivamento não veio pela bateria, o avivamento não veio pelo teclado, avivamento não vem pelo corim de fogo, mas o avivamento ele vinha pela palavra ordenada da parte de Deus sobre a vida daquele que estava recebendo. Por isso que ele falou: Senhor, aviva a tua obra como dantes, como antigamente. E ele vai falar o que? Senhor, ainda que não haja vacas no currais, ainda que não haja videira no campo, todavia eu me alegrarei na tua presença, porque eu entendo que o Senhor está no controle da situação. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor continua sendo Deus, e o Senhor, se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor ele trabalha da forma a qual ele quer na nossa vida, igreja. Não é da forma a qual esperamos, mas é da forma a qual ele tem necessidade. Se for para a necessidade do reino crescer na tua vida, ele vai fazer, como foi falado. Mas se for para as tuas próprias vontades, ele nunca irá fazer na tua vida. Então chegou o tempo de você rever as suas orações diante da presença de Deus. Olha, Ana, todo ano indo sacrificar em Siló, um sacrifício onde era um sacrifício de tolo. Senhor, eu quero um filho. No outro ano: Senhor, eu quero um filho. Qual é o propósito disso, Ana, na tua vida? Tu quer um filho para quê? Passar na cara de Penina? Eu não tenho isso para ninguém, não. Eu não ajo, eu não faço conforme você quer, você pensa, não, mas conforme eu tenho necessidade para o meu reino. A Bíblia vai dizer que quando ela fez uma oração de entrega sincera, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, olha a necessidade do Senhor, ele precisando de um juiz, de um profeta, de um sacerdote. Ele falou o que, Ana? A tua oração está sendo outra agora. Automaticamente, o filho começou a ser gerado no ventre dela. E sem ela entender, o Senhor fez com que ela subisse no templo. O sacerdote Eli profetizasse sobre a vida dela. Até o profeta viu que ela estava o quê? Embriagada. Achou que ela estava embriagada, mas ela estava embriagada do Espírito Santo de Deus. Os seus lábios não só se movia, não conseguia expressar mais a sua dor,
Mas quando ela entregou verdadeiramente aquilo que ela necessitava diante da presença do Senhor, o Senhor falou também a minha necessidade, Ana. Então a partir deste momento, o sacerdote Eli diz para ela: vá que Deus abençoa a tua pedição. Naquele exato momento, aquela mulher o quê? Começou a gerar. E no tempo determinado, Deus, Ele cumpriu com a promessa. E ela cumpriu com o voto a qual ela tinha feito diante da presença de Deus. Não adianta, igreja, você fazer voto diante da presença de Deus e fazer votos de tolo, porque o Senhor não se agrada. Ele diz lá em Eclesiastes: não precipitais os nossos lábios diante da presença do Senhor, que seja poucas nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Ele sabe a nossa necessidade, aquilo que precisamos. Ah, Senhor, mas se o Senhor abrir a porta de emprego, eu estarei lá na tua presença, te adorando, te glorificando, exaltando o teu nome. E muitas das vezes nós não cumprimos com aquilo que nós falamos. Senhor, se tu me der um veículo, Senhor, eu vou subir naquele monte 6 meses, não vou falhar um dia. Vai uma semana, na outra semana o anjo do Senhor está lá te esperando. Cadê você? Cadê você? O Senhor, Ele nos conhece, igreja. Tu acha que Ele conhecia Nicodemos aqui, não? Pelo fato dele quebrar Nicodemos todinho. O Senhor, Ele nos quebra porque Ele nos molda da forma a qual nós temos que ser diante da presença dEle. Ninguém é levado à olaria à toa, não. Se você está sendo moldado e tratado por Deus, continua dizendo: Senhor, me lapida, me faça um vaso novo. Sim, diante da tua presença, ainda que é dolorido, ainda que eu seja um barro de má qualidade, que o Senhor venha me amassar, venha me quebrar da forma a qual o Senhor quer e me colocar no fogo. Quando Ele coloca no fogo, é para ver se você foi aprovado realmente por Ele. Se o vaso vai quebrar, murmurar, questionar, ou vai dizer: tá bom esse vaso aqui. Vai ter um ecozinho lá na boca dele assim, ó, dizendo: esse vaso aqui está pronto para ser usado. Esse vaso aqui eu posso colocar água, esse vaso aqui eu posso colocar azeite, porque ele vai suportar. Por isso que a Bíblia vai dizer: como pode um vaso velho receber odres novos? Não tem como. Se o vaso ele precisa de azeite, de presença do Espírito Santo de Deus, ele tem que estar intacto, porque ele não suporta o azeite, a presença de Deus, ela não é de qualquer jeito. Por isso que Davi, ele vai dizer no Salmo 23, ele estava cansado, grande era a sua tribulação, os seus inimigos, mas em todo o tempo ele confiava, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-te em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pela vereda da morte, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, mas eu sei que o Senhor está contigo, a tua vara e o meu cajado me consola. Ele vai dizer: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, até o cálice transbordar. Era ele dizendo: Senhor, não estou contente com aquilo que eu tenho na minha vida, eu preciso da presença, que ela venha transbordar de uma forma a qual os meus inimigos não venham suportar e ficar de pé. Era ele entendendo que sem Deus ele não era nada, igreja, que ele precisava da presença, era o combustível a qual ia preencher constantemente ali a sua vida, diariamente, para que ele pudesse prosseguir no propósito a qual Deus tinha na vida dele. E assim é na tua vida hoje. A presença de Deus, ela é o combustível para fazer você crer, para fazer você ter fé, para você confiar, para você continuar temendo ao Senhor de todo o vosso coração. Porque Isaías, ele vai falar: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque ainda nós temos a oportunidade de estar com a Bíblia na mão. Tem países aí que não pode mais falar do Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho, porque pessoas estão sendo mortas, pessoas aí precisam se esconder. Mas Jeremias falou também
que chegaria um tempo que nós deveríamos guardar a palavra no nosso coração para nós não pecar contra o Senhor. E eu vejo o Senhor dizendo: é tempo da igreja não buscar o Senhor pela boca, mas de todo o vosso coração. Ei, chegou o tempo de você buscar a Deus de todo o coração. Não importa, igreja, o que está acontecendo no mundo, não importa quem vai estar aqui na frente dirigindo o culto, você tem que vir adorar o Senhor. Você adora a Deus ou adora o homem? Você tem adorado quem? Ao Senhor Todo-Poderoso ou o homem? Ah, mas fulano não vai estar lá. Você nunca tem buscado a Deus, você tem buscado ciclano, beltano. Mas quando Deus, Ele fala bem assim: ei, buscai primeiramente o meu reino. É o reino do Senhor que você tem que buscar. Ele não tem falado para você buscar homem e mulher. Quantos têm ido atrás de profecias e levado profetada, saído desnorteado, sem direção alguma? E Oséias dizendo: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos não analisam mais a escritura, o que está sendo dito. Chegou o tempo da sã doutrina, onde muitos iria dar mais valor e crédito naquilo que as pessoas falariam errado do que a verdade. A verdade, ela não tem mais valor. Chegou esse tempo sim na igreja do Senhor, mas eu creio nos remanescentes dos últimos dias, igreja, a qual estão buscando o Senhor não pelo aquilo que Ele tem para te oferecer, mas pelo aquilo que Ele é. É uma necessidade diária. Era quando o Senhor estava falando: Nicodemos, eu quero ter um relacionamento contigo, e o relacionamento para eu ter contigo é necessário sim um novo nascimento na tua vida. Era nascer da água e do Espírito, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Quem nos fortalece? Quem nos fortalece? Está encerrado em nome de Jesus, amém?